O programa dessa noite conversaremos sobre sexo na melhor idade. Dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. E muitas pessoas acham que idoso não tem desejo sexual. E é isso que nós vamos descobrir no programa Entre Nós dessa noite. É interessante porque a maioria das pessoas acham que idoso é assexuado. Esses dias mesmo, um idoso foi expulso de uma casa de repouso por conta que ele tinha contratado uma prostituta para ir lá para ter uma noite um pouco mais quente. Muitas pessoas acreditam que o idoso ele não consegue e ele nem recebe estímulo e necessariamente não tem libido. Isso não é verdade. A sexualidade ela se aprimora com o tempo. E isso que uma amiga queridíssima, Maria Virgínia, que trabalha com essa demanda há 6 anos, vem contar um pouquinho para nós nessa noite. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Virgínia. Eu sou psicóloga em Goiânia desde 1995. Eu trabalho na área clínica e ultimamente, nos últimos 6 anos, eu tenho trabalhado com a pessoa idosa. A Jéssica pediu que eu falasse um pouco sobre a sexualidade da pessoa idosa. Então, eu tenho percebido que a sociedade ainda não está preparada para lidar com esse assunto relacionado à sexualidade e ao sexo na pessoa idosa. Ainda falta muito conhecimento, porque a sociedade ela tenta ignorar, ela acha que a pessoa idosa ela não tem mais sexo, não tem sexualidade. E a gente sabe que a sexualidade ela é inerente à vida, inerente ao ser humano, né? E eu tenho visto relatos de pessoas idosas que se masturbam várias vezes ao dia, que os filhos proíbem de namorar ou de ter um parceiro. As próprias instituições de longa permanência, elas separam os namorados, né? Elas não permitem que eles durmam juntos. Então, eu vejo que falta muito conhecimento, muito estudo nessa área, para que a população saiba lidar com isso, com a sexualidade da pessoa idosa. Muitíssimo obrigado, até logo. A ONU instituiu desde 1991, no dia 1º de outubro, a conscientização dessa questão dos idosos. Eu sempre falo, uma criança pode ser criança até uns 7 anos, adolescente até os 18, 21, na fase adulta, sei lá, até uns 50. E os idosos, que podem viver até uns 100 anos? Os idosos, eles vivem muito mais tempo do que qualquer outra fase. E é exatamente nessa fase que nós vamos conversar sobre esse processo, por que perder a libido? Por que necessariamente não ter mais desejo sexual? Até mesmo os familiares, como a própria Maria Virgínia disse, têm preconceito. E é tão interessante os filhos terem esse preconceito porque eles nasceram através de uma atividade sexual dos pais. E porque necessariamente nessa melhor idade eles não conseguem admitir que se o pai tiver autonomia, com processo de consentimento, sim, ele pode ter uma vida sexual satisfatória. E esse desejo não será necessariamente como se ele tivesse 18 anos, mas sim 70, 80, porque o sexo ele vai se aprimorando com o passar do tempo. E isso que é importante lembrar. Igual ela mesma disse, muitos idosos se masturbam por conta desse desejo sexual. O boom dos facilitadores de ereção, o boom do anticoncepcional trouxe que o sexo não é apenas para reprodução. E nós estamos nesse processo de desconstrução. Por isso que até o número de doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, está aumentando muito nesse campo dos idosos. Porque lá atrás eles não utilizavam preservativo e hoje em dia eles têm muitas relações sexuais, muitas vezes sem prevenção. Então todos os idosos que estão me assistindo hoje podem ter relação sexual à vontade, porém previna-se que muitas doenças que estavam realmente, muitas infecções que estavam deixadas de lado, infelizmente vêm vindo com o tempo.
Mulheres, conheçam o seu corpo. Não tenha vergonha de ir na farmácia comprar um lubrificante, porque por conta da menopausa o desejo já diminui. E muitos parceiros que ainda buscam todo esse desejo geram uma situação desconfortável. Você não precisa sentir dor, e sim o sexo ele é feito para o prazer. Então, quando falamos de sexualidade com idosos, gera todo esse processo de tabu, porque nós acreditamos que a pessoa envelhece e necessariamente ela não pode mais ter nenhum tipo de contato sexual. E na verdade ela pode e até deve, porque sexo significa saúde. A partir do momento que ele vive e convive com uma sexualidade muito mais leve, tranquila, com processo de consentimento, ele será muito mais feliz. Então, o idoso não está morto. Ele tem desejo, ele tem libido, não existe uma idade limite para acabar esse desejo. E lembrando que em cada fase ele vai vivenciar de uma forma. Costumo falar que quando a pessoa é jovem, ela consegue ir para o acampamento, ficar dias dormindo apenas num colchão fininho. Ela cresce e daí ela precisa de um pouquinho mais de conforto. Na velhice acontece a mesma coisa. Então, por que não aprimorar também essa relação sexual na melhor idade? Lembrando que não necessariamente sexo é penetração. É o processo de carícia, é o processo de cuidado, é um processo de conhecer esse corpo de uma forma muito mais satisfatória. Esses dias saiu uma reportagem da Cláudia Raia, ela conversando com o ginecologista dela, que até os médicos muitas vezes estão tendo dificuldade de reconhecer essa mulher com 50, 60 anos. Porque ele relatou que hoje a mulher de 50 era antigamente mulher de 30. Hoje, quando nós falamos de uma pessoa de 60 anos, nós não vemos aquele senhorzinho. Nós vemos uma pessoa ativa que ainda trabalha. Então, assim, realmente, ser idoso, a velhice é um estado de espírito. Tem muitas pessoas com 60, 70 anos que elas são muito mais ativas do que muitos jovens. Então, por que não entender e compreender que esse idoso também pode ter uma vida sexual? Que, infelizmente, muitas casas que essas pessoas ficam, eles não autorizam a presença de uma parceira. Casas até mesmo de repouso, que deixam namorados separados, porque eles não sabem lidar com esse processo de sexualidade. E isso é um grande erro, porque ele tem consciência do que ele faz. Mas por não saber lidar com esse sexo na melhor idade, infelizmente traz todos esses transtornos. Que sim, pode ser administrado de uma outra forma, porque como disse, o sexo pode se aprimorar com o tempo. É um processo de toque, é um processo de cuidado e não necessariamente um processo de penetração. Lá atrás, na época de nossas avós, no enxoval já tinha um lençol apenas com um buraquinho. Esse buraquinho era usado nas noites de atividade sexual, que era apenas aquele contato que tinha. Então, como nós estamos nesse processo de modificação social, hoje em dia sim, o sexo é necessariamente para o prazer e não para a procriação. Então, por isso que muitos idosos têm até dificuldade. Mulheres entram na menopausa e falam, não, agora já acabou a minha vida, que bom, ufa. E lembrando, mulheres que tiveram um processo complicado durante toda a vida sexual, durante a melhor idade, quando estiver idosa, isso na verdade só vai caminhar junto com os idosos, mesma coisa, os homens. A partir do momento que você não tem um reconhecimento desse corpo, não consegue sentir prazer com ele, não é que na menopausa vai melhorar, muito pelo contrário. Por conta da queda dos hormônios, isso pode piorar de forma significativa. Então, sempre um processo de ajuda é um facilitador para conseguir ter qualidade nessa atividade sexual. E falando de sexo, principalmente na melhor idade, eu lembro exatamente de um caso de uma senhora com seus 60 e poucos anos, que eu pratiquei o processo de psicoeducação, lembrando, não acontece nada aqui no consultório, é só um processo de mostrar e demonstrar. E para essa senhora eu mostrei como ela poderia colocar o preservativo feminino.
E ela ficou tão feliz, os olhos dela brilhavam, que ela assim, uau, eu nunca usei isso na minha vida. E ela estava no processo de conhecer uma pessoa, de conseguir ter relação com ela. E quando ela teve o primeiro orgasmo da vida dela, depois de quase 70 anos, ela ficou assim, deslumbrada com tudo isso. Então, lembrando, não existe idade limite para não ter mais atividade sexual. E encerrando o programa com uma frase do queridíssimo Drauzio Varela, que ele fala: o sexo se modifica, mas não se acaba. Então, aprender a olhar para esse corpo, a pele é o órgão de maior contato humano, que pode ser tocada, beijada, acariciada, e não necessariamente apenas um pênis na vagina. Então, independente da sua idade, permita-se viver essa sexualidade. Parabéns pela comemoração do dia de vocês, é importantíssimo quebrar mais esse tabu. Encerrando mais um programa Entre Nós, aguardo todos vocês, todas as sextas-feiras, após o do Vale Notícias. Um grande beijo e até lá!